1 Tessalonicenses, capítulo 1. E hoje nós vamos do verso 1 ao verso 3. Semana passada nós abordamos o verso 1 e hoje nós vamos abordar o verso 2 e verso 3. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 3, né? Para a gente ir, como eu sempre gosto de fazer, mostrando como que o assunto eles se encaixam. Irmãos, uma curiosidade aqui, né? Eu gosto muito, a rede social que eu mais uso é o YouTube. Eu constantemente, diariamente, estou ouvindo outros pastores, vamos dizer assim, por dentro, né, do que acontece no mundo das igrejas, especialmente aquelas igrejas que eu acompanho, que eu sei que são sérias também. E uma curiosidade aqui é que existem pelo menos 2 igrejas em Belo Horizonte que também estão fazendo uma série em 1 Tessalonicenses. Que depois que a gente já tinha começado, eu vi, inclusive 2 igrejas que eu acompanho bastante, uma delas é a Igreja Esperança, então também estão fazendo. Por que eu lembrei disso? Porque na série deles, diferente da forma como eu escolhi fazer, a primeira pregação eles abordaram o capítulo 1 inteiro de 1 Tessalonicenses. Então, mas por que eu estou destrinchando, e eu vou destrinchar assim, bastante esse capítulo 1 e os demais também, né? Vão dar um pouco mais aí de 20 pregações só em 1 Tessalonicenses. Porque, para a gente abordar tudo que o capítulo 1 fala, de forma assim, uma pregação, a gente precisa ser muito mais objetivo em cada uma das coisas que nós temos aqui nesses versos, né? Então, de certa forma, como é a primeira vez que a gente aborda a carta, então eu escolhi destrinchar bem, assim, esmiuçar bem, para que a gente possa, como eu disse semana passada, né, mastigar bem ali a palavra, poder destrinchar bem o que Paulo está dizendo aqui, e futuramente, numa segunda vez, aí a gente pode ser mais objetivo, a gente pode ser mais breve, amém? Até porque, nessas cartas do apóstolo Paulo, nós temos ali o básico da nossa fé. Então, de certo sentido, nós ainda somos uma igreja nova, vamos dizer assim, então é importante destrinchar para que a gente possa abordar cada fundamento da nossa fé. Amém? Então vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 1 a 3. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. E sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, a operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra, fale aos nossos corações, continue falando aos nossos corações, possamos agora ouvir, Senhor, a Tua palavra, que eu possa ajudar os meus irmãos a entender a beleza, a glória e quão poderoso e gracioso e maravilhoso são as Tuas palavras aqui nesses versos também. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se vocês vão se lembrar, mas eu acredito que eu já devo ter mencionado que a igreja dos Tessalonicenses, apesar de uma igreja nova, e nova no sentido da altura em que Paulo escreve a carta para eles, a plantação da igreja foi muito rápida na cidade de Tessalônica, mas também a perseguição veio muito rápida, certo? Então, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, que é Silvano e Timóteo, tiveram que deixar a igreja, né? Muito rápido, foi questão de poucos meses. Alguns acreditam que apenas 3 meses Paulo ficou na cidade de Tessalônica. Só para vocês terem uma noção, 3 meses é o prazo, assim, nós já temos só aqui no Paulo VI mais de 3 meses. Então, para vocês terem a noção de quão pouco tempo o apóstolo Paulo ficou na cidade de Tessalônica, acompanhando e ministrando ao coração daquela pequena igreja que havia nascido. Então, como foi alguns meses depois que ele teve que sair, também em poucos meses ele já escreve essa carta para a igreja dos Tessalonicenses. Então era uma igreja nova, só que apesar de ser uma igreja nova, apesar de estar fortemente sob perseguição, e eu não vou entrar em detalhes porque ele vai mencionar mais detalhes na carta mais para frente,
é uma igreja, irmãos, que quando Paulo escreve essa carta, ela ainda não tinha problemas internos. O que eu quero dizer com isso? Ela não era como a igreja dos Coríntios, que tinha imoralidade sexual, que tinha divisão, que tinha todos aqueles problemas que a gente vê lá aos primeiros Coríntios, gente falando que Jesus nem ressuscitou nada. Então não tinham esses problemas internos ainda. Tinha problemas pontuais que a gente vai ver lá no capítulo 4, mas aqueles grandes problemas não tinha na igreja ainda. O problema da igreja dos Tessalonicenses era a perseguição externa. Então, o que nós vamos ver aqui é que mesmo sendo uma igreja nova, mesmo sendo uma igreja que estava enfrentando forte perseguição externa, e a gente não sabe até que ponto é pior, né? Se é a perseguição externa ou se são problemas internos, é difícil a gente saber. Se a gente tivesse que escolher o que seria melhor, né? Eu até suspeito que era melhor o problema externo, né, de fora para dentro, do que ter que lidar com problemas aqui dentro. Nós vamos ver que essa é uma igreja que, apesar de nova, ela se tornou uma igreja modelo. Acredito que semana que vem Paulo já vai entrar nisso nos versos 4 em diante. Então é uma igreja que amadureceu, de certo sentido, muito rápido. É uma igreja que se tornou um exemplo para as outras igrejas da região da Macedônia. Nós vamos ver isso. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque no verso 2 e verso 3, Paulo vai dar um toque nisso. Paulo vai basicamente resumir esse exemplo em que eles se tornaram. Paulo vai tocar nesse assunto de como que eles se tornaram uma igreja que amadureceu muito rápido, que cresceu muito rápido na fé. Amém? Então vamos ler o verso 2 novamente. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. Primeiro ponto, então, eu quero abordar esse verso 2. Ação de graças a Deus pela igreja e orações pela igreja. Paulo começa dizendo: sempre damos graças a Deus por todos vocês. Vocês quem? Vocês, a igreja dos Tessalonicenses. Vocês, o grupo de cristãos, o grupo de pessoas que haviam crido na pregação do Evangelho, que haviam crido em Jesus, que haviam crido na boa nova do Evangelho, que havia depositado a sua fé em Jesus, que havia crido que Jesus é o único Senhor e Salvador, e por causa dessa fé em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, eles se tornam a igreja de Jesus, como eu falei bastante a semana passada. Então, a vocês quem? A vocês, a igreja. Irmãos, Paulo sempre dava graças a Deus pela vida, não só dos Tessalonicenses, mas pela vida das igrejas. Se você já leu as cartas de Paulo, as cartas aos Filipenses, Paulo sempre ou começa ou termina, como eu sempre disse, como eu já lembrei, já pontuei aqui, Paulo sempre começa ou termina dando graças a Deus pela vida da igreja. E aqui no caso dos Tessalonicenses, Paulo começa dando graças a Deus pela igreja. Paulo era grato a Deus pela vida da igreja. Por quê, irmãos? Por que Paulo dava graças a Deus pela igreja? Eu mencionei a semana passada aquele documentário que eu até mandei no grupo lá, em que perguntam às pessoas na rua o que as pessoas acham da igreja. E eu mencionei semana passada o que algumas pessoas acham da igreja, o mal da sociedade, faz um mal tremendo para a sociedade, é apenas uma placa, é um bando de manipuladores. Nós vemos hoje, não só por esse documentário, mas por vários exemplos na internet, em podcast hoje em dia, como que as pessoas desprezam a igreja, como que muitas pessoas têm até aversão à igreja. Tem pessoas que, se você for tocar em assunto de igreja com minha mãe estava me contando essa semana que foi conversar com uma pessoa, e essa pessoa já esteve na igreja, e por N fatores hoje ela não está mais, e a minha mãe nem foi falar com ela sobre igreja propriamente dito. Minha mãe apenas estava conversando com ela sobre algumas questões, e minha mãe falando com ela, eu tenho buscado fortalecer em Deus e tudo mais, e aí minha mãe falando de busca de força em Deus, e essa pessoa pegou e falou assim: não, eu não quero nem saber de ouvir falar de igreja. A pessoa tomou aversão de igreja. Quantos você deve conhecer pessoas, né? A nossa cidade, infelizmente, está cheio disso, de pessoas que já estiveram dentro de alguma igreja e hoje tem aversão à igreja. Hoje você falar de igreja com essas pessoas é causar até algumas ânsias nela, e assim, você quer perder a amizade com algumas pessoas, é tocar no assunto da igreja com elas.
Mas o caso de Paulo não era assim. Paulo, quando pensava na igreja, seja dos Tessalonicenses ou as igrejas de modo geral, porque nas outras cartas também tem isso, Paulo sempre dava graças a Deus pela igreja. Paulo, quando pensava na igreja, Paulo se enchia de gratidão a Deus pela vida da igreja. Paulo sempre se enchia de gratidão. E o primeiro motivo pelo qual ele fazia isso é o que eu abordei a semana passada. É porque eles eram a igreja de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo, semana passada eu falei que o verso 1 apresenta uma visão sublime da igreja. A igreja é a igreja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja não é um clube social, a igreja não é um time de futebol, a igreja não é um partido político, a igreja não é um grupo de amigos que se reúne no boteco para poder tomar uma, para poder descontrair, não é um grupo de amigos que se reúne numa pelada para poder se descontrair. A igreja não é nem mesmo uma família de sangue biológico. A igreja, ela é a igreja de Deus Pai e a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse motivo básico e sublime, irmãos, já é motivo suficiente para nós darmos graças a Deus pela igreja. No verso 4, Paulo vai falar, e eu citei a semana passada também, sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. A igreja é aquele grupo de pessoas que o próprio Deus escolheu salvar, que o próprio Deus, dentre todas as pessoas na cidade de Tessalônica, Deus escolheu aquele grupo de pessoas para que eles crescem no Evangelho e se tornassem a sua igreja na cidade de Tessalônica. E Paulo tinha essa compreensão, Paulo tinha essa visão sublime da igreja, e é por isso que ele rendia graças a Deus pela vida da igreja. Irmãos, nós não damos graças a Deus porque a igreja é perfeita. Nós não damos graças a Deus porque a nossa igreja local ou a igreja de Jesus é perfeita. Nós sabemos que ela está longe de ser perfeita. Nós sabemos. Eu não sei se vocês viram lá, mas eu mandei no grupo também. Infelizmente, a igreja tomou mais um baque no Brasil com a queda de um dos grandes pastores que nós tínhamos no Brasil. Então, a igreja, irmãos, ela não é perfeita. Ela não é perfeita. Ela não é perfeita e ela jamais será perfeita nessa terra. Mas nós não damos graças a Deus. Nós não enchemos o nosso coração de gratidão a Deus pela vida da igreja porque ela é perfeita. Nem nossa igreja local, nem mesmo a igreja na cidade ou a igreja no Brasil. Nós não damos graças a Deus. Nós não somos gratos a Deus. Nós não somos tomados de sentimentos bons pela igreja porque ela é perfeita. Porque ela jamais será. Nós damos graças a Deus pela igreja. Nós devemos ser tomados de sentimentos de gratidão a Deus pela vida da igreja, porque ela é a igreja de Deus. Porque ela é a igreja. Eu gosto muito de Atos 20, 28, quando Paulo está despedindo da igreja dos Efésios, do contrato de Tessalônica. Paulo ficou, se não me falha a memória, um pouco mais de 3 anos na cidade, na igreja lá dos Efésios, mas depois chegou um período em que Deus falou com ele que ele ia partir para outro lugar, ele iria para Jerusalém, e ele vai se despedir, ele chama os presbíteros, e ali ele tem tempo, inclusive, para fazer uma reunião, para se despedir, para abraçar, para beijar uns aos outros. Mas o que eu gosto no texto de Atos 20, é que lá no versículo 28, falando especialmente com os presbíteros, com os pastores, ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus, o qual o Espírito Santo vos colocou como bispos, sabendo e lembrando que ela é a igreja por quem o próprio Deus deu a sua vida. Irmãos, aqui Paulo coloca o fundamento básico para que a gente, não apenas no caso dos pastores, pastoreiem a igreja, mas também no caso de todos nós que somos cristãos, render a Deus graças pela vida da igreja. Porque ela é o povo escolhido por Deus. Ela é o povo por quem Jesus foi para a cruz do Calvário, irmãos. Já parou para pensar dessa perspectiva? Quando a gente gosta de lembrar de Jesus na cruz do Calvário, e a gente não pode cair no erro de achar e pensar na cruz do Calvário apenas de forma individual. Ele estava na cruz por mim. Isso é verdade, mas de certo sentido o Novo Testamento fala com mais frequência no plural. É o que eu disse para vocês, igreja não é singular, ela é plural. E até quando nós lembramos da cruz, nós precisamos nos lembrar dessa perspectiva de que quando Jesus foi para a cruz do Calvário, ele não estava indo apenas por indivíduos, ele estava indo em primeiro lugar por um grupo de pessoas que ele chama de a igreja. Jesus estava pensando em cada um de nós, em cada igreja, quando estava naquela cruz. E esse é o motivo fundamental pelo qual nós devemos dar graças a Deus pela vida da igreja.
louvor que eu mandei para vocês ontem lá no grupo, eu gosto muito dele porque ele é simples e ao mesmo tempo ele é muito profundo, porque a canção diz assim: em meio à multidão estávamos sem ti, tão longe de casa. Aí diz assim: foi quando a tua mão nos trouxe até aqui, envoltos em tua graça que nos uniu. Irmãos, o que nos une é a graça de Deus, o próprio Deus nos uniu, é Ele quem forma a igreja. Nós não abrimos igreja, a igreja nasce a partir do momento em que Deus escolhe um grupo de pessoas. Vou repetir isso que eu disse semana passada, e isso, irmãos, o ponto de hoje isso é motivo suficiente para nós darmos graças a Deus pela vida da igreja. Por nós sermos gratos porque a igreja de Jesus existe. E isso seja no âmbito local, seja no âmbito denominacional, seja no âmbito da igreja na cidade, seja no âmbito da igreja de forma mundial, católica, universal. Nós temos que ser gratos a Deus pela vida da igreja. Agora, não porque ela é perfeita, mas porque nós entendemos quem ela é. O que torna esse grupo de pessoas especial. Mas em segundo lugar, Paulo também vai dar graças a Deus pela igreja, dos Tessalonicenses especificamente, porque ele vai, não só no próximo verso 3, mas durante toda a carta, falar, listar, pontuar vamos dizer assim, as marcas da igreja dos Tessalonicenses, que se tornaram modelos para todas as igrejas e que também enchiam o seu coração de gratidão. Porque é claro, eu disse que a razão fundamental para sermos gratos é o simples fato dela ser a igreja de Jesus. Mas é claro que nós devemos ter em nosso coração o profundo desejo de que a igreja cresça, amadureça, melhore cada vez mais, lide com os problemas que vai surgir nela, é verdade, mas lide com os problemas, resolva os problemas e vá crescendo cada vez mais em santidade, em amor e se tornando cada vez mais uma igreja melhor, uma igreja saudável. Amém? Devemos desejar. E quando nós alcançamos isso, como a igreja dos Tessalonicenses estavam alcançando, aí, irmãos, aí é gratidão ao quadrado. Aí é gratidão ao quadrado. Quando a gente vê a igreja indo bem, um dos meus autores favoritos é o Bill Hybels, porque num período em que eu já estava desistindo da igreja, foi ler um dos seus livros, Redescobrindo a Igreja, que assim, Deus me resgatou de volta o amor pela igreja. E ele disse que a igreja é a esperança do mundo. Por que a igreja é a esperança do mundo? Porque ela possui a mensagem que é a esperança do mundo, que é o evangelho. Porque Jesus disse que quando uma igreja ama uns aos outros e demonstra esse amor, Jesus diz que isso ajuda as pessoas a crer que Deus me enviou. João 17, que inclusive foi ministrado há umas semanas atrás aqui na igreja. Então a igreja, ele diz, é a esperança do mundo. E tem uma outra frase que ele diz que é a seguinte: não há nada tão sublime como a igreja local quando ela está funcionando bem. O funcionando bem significa que ela está praticando tudo que o Senhor espera que ela pratique, que ela está lidando com tudo que ela precisa lidar, seja lidando com os problemas que vai surgindo, porque ela é composta de pecadores, então ela sempre vai ter problemas. Então, e também do outro lado, à medida em que uma igreja vai amadurecendo, vai crescendo, vai melhorando, é o mesmo quando você que é pai, olha para o seu filho e vê ele crescendo, se tornando maduro, já não caindo nos mesmos erros que caía quando era mais novo. Os pais aqui podem dizer que quando você vê o seu filho crescendo, amadurecendo, se tornando independente, se tornando cada vez maduro, cometendo menos erros, vem falar que seu coração não é tomado de um sentimento de gratidão, de Senhor, obrigado pela bênção que o Senhor me deu. A mesma coisa a igreja. É claro que nós desejamos, queremos e devemos trabalhar para que a igreja cresça, amadureça, melhore cada vez mais. E quando isso, irmãos, quando nós vemos isso acontecer, aí é gratidão ao quadrado. Porque o que Paulo vai expressar, não só no verso 3, mas durante o resto da carta, é isso. Porque era uma igreja que, apesar de nova, apesar de estar enfrentando duras perseguições, é uma igreja que estava amadurecendo rápido. É uma igreja que já estava se tornando exemplo, modelo, porque ele vai usar essa palavra, modelo para as outras igrejas na região da Macedônia. E isso enchia ainda mais o coração do apóstolo Paulo de gratidão pela vida da igreja. Não precisa responder agora, mas esse é o ponto em que eu perguntaria: qual é o sentimento e os pensamentos que você carrega no seu coração pela vida da igreja? Porque para o apóstolo Paulo era gratidão.
era gratidão. E ele continua dizendo: fazendo menção de vocês em nossas orações. O amor e a gratidão do apóstolo Paulo pela vida da igreja o movia a orar pela igreja. Paulo sempre, nós lemos nas suas cartas, ele sempre estava orando pela igreja. Nós vamos ver, inclusive, ele orando aqui nessa carta. Nós pegamos a carta como dos Efésios e lá ele vai estar orando pela igreja. Ou quando ele não ora explicitamente escrevendo, ele menciona as suas orações pela vida da igreja. Porque um amor pela igreja, um sentimento de gratidão a Deus pela vida da igreja, deve nos mover a orar pela igreja. Uma oração que não é apenas de manutenção, como alguns teólogos chamam. Alguns teólogos chamam, eles fazem diferenças entre orações, e um deles chama, ele diz que existe uma oração, um tipo de oração na igreja, que é uma oração de manutenção. Qual é essa oração de forma prática? É aquela que ora quando o problema acontece. Então, quando alguém na igreja fica doente, quando está acontecendo algum problema na igreja, quando está acontecendo algum BO, quando a igreja está passando por uma crise, aí não, aí todo mundo, não, precisamos orar, vamos fazer vigília, vamos redobrar os jejuns, vamos redobrar a oração. É uma oração de manutenção, é uma oração que acontece quando surge um problema, certo? Aí vamos orar, meu Deus do céu, aquele negócio todo. Mas, irmãos, aqui o apóstolo Paulo nos mostra, e no contexto da igreja dos Tessalonicenses, nos mostra que as nossas orações pela vida da igreja não devem ser apenas de manutenção. Ela tem que ser também de gratidão, e ela tem que ser também, vamos dizer assim, não de manutenção, mas de certo sentido de prevenção. Devemos orar pela igreja por quem a igreja é. Devemos orar pela igreja pelo fato dela estar crescendo, pelo fato dela estar amadurecendo, para pedir a Deus que ela faça isso e para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito no nosso meio. Então Paulo, em meio à gratidão que ele tinha pela igreja, ele também orava agradecendo a Deus pela forma como a igreja estava se desenvolvendo, como ela estava crescendo, apesar de não precisar da presença dele. Então isso é motivo de gratidão, e também isso deve nos mover a orar, irmãos. Temos que ter momentos ou pontos da nossa oração, por exemplo, na terça-feira, em que nós oramos simplesmente porque somos igreja, em que nós oramos simplesmente porque o Senhor nos reuniu, em porque somos simplesmente uma igreja local, e devemos também orar a Deus por isso, orar agradecendo a Deus pela igreja. E, portanto, nós devemos orar. Por isso que nós retomamos e vamos retomar o nosso período de oração também na igreja, na terça-feira, porque precisamos orar, irmãos. Precisamos orar. Estávamos conversando poucos minutos antes de começar. A igreja não vai sem oração. Nós não caminhamos sem oração, então precisamos orar, precisamos nos reunir em oração. Você precisa orar pela igreja na sua casa, o seu momento a sós com Deus. Você precisa ter momentos em que você ora pela igreja. Você lembra da igreja nos seus períodos de oração? Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Precisamos ter momentos em que nós separamos para orar pela igreja. Não, pastor, mas não está acontecendo nenhum problema na igreja. Ainda assim, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo período de paz que a gente está passando. Vamos agradecer a Deus porque ela está crescendo. Vamos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na vida da igreja. Portanto, o amor e gratidão a Deus pela vida da igreja deve nos mover à oração por ela. Amém? Continuemos então. Ele diz assim: fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diariamente diante do nosso Deus e paz. Sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai. Ele está falando da oração, que é uma oração sem cessar, mas ele também diz sem cessar, ou seja, sem parar, constantemente, poderia ser um sinônimo de sem cessar. Constantemente ele diz: nós estamos lembrando de vocês diante do nosso Deus e Pai. Irmãos, esse sem cessar e lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai nos mostra que as ações de graça, a gratidão e as orações do apóstolo Paulo era sem cessar, era constantemente
pela vida da igreja. E aqui é especial lembrar o contexto que ele não estava presente com os irmãos. Ele já estava seguindo, ele já tinha passado por Bereia, ele já tinha passado por Atenas, ele já tinha passado por Corinto, e uma igreja foi plantada em Bereia, uma igreja foi plantada em Atenas, uma igreja foi plantada em Corinto, aquela igreja que nós temos a carta. Então Paulo seguiu o rumo das suas missões em favor da pregação do evangelho e foi plantando novas igrejas, foi conhecendo novos irmãos, convertendo novos irmãos, mas ainda assim ele sempre constantemente mantinha na sua memória, mantinha constantemente por meio de gratidão, por meio de orações, por meio dos seus pensamentos, a memória pela vida da igreja. Isso nos mostra, irmãos, que a igreja para Paulo não era um evento pontual. A igreja para o apóstolo Paulo não era um ritual momentâneo, não era um ritual dominical. A igreja para o apóstolo Paulo não era um acontecimento no passado, porque era muito fácil o apóstolo Paulo, principalmente conhecendo e sabendo que a igreja continuou seguindo sem ele. Não, a igreja agora tem pastores, tem líderes, ela continua sem mim, graças a Deus por isso. Era muito fácil dele poder alimentar no coração o seguinte desejo: não preciso mais preocupar com eles, não preciso pensar neles, agora eu vou pensar na próxima, vou pensar nessa que eu estou hoje. Mas não, Paulo constantemente estava lembrando, recordando dos irmãos, inclusive escrevendo cartas. Atos dos Apóstolos nos mostra o tempo todo que quando ele podia, ele voltava visitando. Nós vamos ver isso na carta aos Tessalonicenses, o desejo que ele tinha de poder voltar para visitá-los, para ver como eles estavam. Na maioria das vezes ele não podia, como aconteceu no caso dos Tessalonicenses, mas isso nos mostra que Paulo, para ele, a igreja não era um evento passado, não era um evento momentâneo, não era um ritual de, preguei, a igreja foi plantada, um pastor assumiu, então agora eu sigo. Não, Paulo guardava no seu coração constantemente gratidão e orações pela vida da igreja. E olha, interessante que ele diz assim, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai. Ele está repetindo de novo, nosso Deus e Pai. Porque Paulo entendia, irmãos, que a ligação que ele tinha com os irmãos tessalonicenses não era uma ligação biológica de sangue. O que ligava o apóstolo Paulo à igreja dos tessalonicenses, que inclusive ele não estava mais presente com eles, e eu não me lembro agora nem se ele teve a oportunidade de conseguir visitá-los, o que ligava ele aos irmãos era Deus Pai. É o que ele começou, era Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos nos lembrar, repetindo isso aqui de novo, nós precisamos nos lembrar que o nosso maior vínculo é o nosso Deus Pai, que nós temos em comum, é o Deus que é Pai nosso, e é o Senhor Jesus Cristo que é Salvador nosso. Eu sei que nós aqui, de um nível ou de outro, temos relacionamento, temos amizade. Alguns, talvez na igreja você tem pessoas que você era amigo antes mesmo de se converter, como é o caso do Elton, que nós estudamos junto, então a nossa relação vem desde a época da escola, certo? Até por isso que, vamos dizer assim, foi um dos meios que Deus usou para poder me usar como instrumento para alcançá-lo, a amizade que a gente já tinha. Ele já me conhecia antes, aí me conheceu depois que eu me converti. Então Deus usa isso, mas deixa eu dizer, mesmo nós tendo relacionamentos que são anteriores, por exemplo, antes de se converter, Félix já foi padrinho meu e da Jennifer de casamento lá em 2017, então nós já tínhamos um relacionamento, como o irmão Ju, que a dona Fátima lembrou, foram no meu casamento sem a gente ter essa relação próxima, hoje nós caminhamos juntos. Então, irmãos, nós temos esse nível de vínculo, mas precisamos lembrar que a nossa maior ligação é o Deus Pai que nós temos, é o Senhor Jesus Cristo que nós temos. Porque é isso com que faz que, mesmo o apóstolo Paulo estando em outra cidade, ele ainda mantinha um vínculo de gratidão, um vínculo de oração pela vida daqueles irmãos, que ele tem aquela ligação em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos lembrar disso, por exemplo, quando nós passamos a congregar em igrejas diferentes.
certo? Então, irmãos que nós já congregamos um dia, ou não sei, a gente não sabe o futuro, ou se um dia você chegar a congregar numa outra igreja, ainda assim, vamos dizer assim, o ideal é mantermos sempre no nosso coração aquele sentimento pela vida daqueles com quem nós já caminhamos, lembrando que o que nos une não é nem mesmo a placa da igreja, não é nem mesmo, em primeiro lugar, congregar numa mesma igreja local ou numa mesma denominação, mas é o fato de que nós temos o mesmo Deus e nós temos o mesmo Senhor. É por isso que só existe uma igreja em Conselheiro Lafayette, que é organizada em várias placas. Porque o Deus Pai é um só. Porque o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, é um só. E nós precisamos constantemente lembrar disso. Amém? O meu pastor pregador favorito, não sei se eu já... eu menciono com frequência, mas nem sempre eu cito o nome, né? É o pastor Antônio Carlos Costa. E eu sou apaixonado com a série dele em Filipenses. Ele pregou Filipenses igual eu vou pregar Tessalonicenses. E numa das pregações que ele está pregando, no começo de Filipenses, ele diz a seguinte frase. Ele diz assim: é diabólica a concepção de espiritualidade que nos faz ignorar a igreja de Jesus Cristo. Vou repetir. É diabólica a concepção de espiritualidade que nos faz ignorar a igreja de Jesus Cristo. É diabólico, irmãos, aquele bordão que tem ficado tão comum hoje em dia, especialmente nas redes sociais. Amo Jesus, mas não a igreja. Gosto de Jesus, mas não da igreja. Sou de Jesus, mas não da igreja. Irmãos, é diabólico, é engano de Satanás. É uma lábia de Satanás, igual a que ele fez no Jardim do Éden, porque não existe cristianismo, não existe espiritualidade cristã ignorando a igreja. Porque crer nesse Deus Pai da Bíblia, crer no Senhor Jesus Cristo que o Evangelho nos apresenta, é fazer parte de uma igreja, é fazer parte de uma família, da família de Deus. Então, nós somos salvos individualmente, mas para fazer parte da igreja. Jesus não salva a gente individual e fala, agora você pode ficar na sua casa salvo. Não, ele sempre faz esse movimento de, eu salvo você e levo para a igreja. Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco e leva ele para a casa de Simão, se não me falha a memória, e imediatamente já vai lá até Ananias e manda Ananias ir até lá. Então, Paulo já se envolve na vida da igreja e nós vemos Paulo aqui nos versos que nós estamos lendo, demonstrando um sentimento de gratidão e inclusive orações pela vida da igreja. Para os Gálatas ele vai dizer que sofria dores de partos até que Cristo fosse formado neles. Então você vê um apóstolo Paulo que se envolveu até o pescoço com a vida da igreja, porque nós sabemos que não existe cristianismo sem igreja. Você pode escolher a denominação que você vai fazer parte. Você pode escolher a igreja local que você vai fazer parte. Você só não pode escolher se você vai congregar ou não. Eu lembro que em 2022 ou 2021, lá no Triângulo ainda nós fizemos uma série A Igreja. Não sei se os irmãos vão se lembrar. Eu falei bastante disso. Você pode escolher a igreja local, você pode escolher a placa da igreja, você pode escolher, sendo uma igreja séria, né? Você pode escolher qual que você... Sei lá, eu não quero mais essa aqui, eu vou congregar ali. Irmãos, isso é normal, certo? Pastor, igreja que te obriga a permanecer na igreja local, não está sendo bíblico. Agora, você só não tem a opção de congregar ou não, porque congregar é bíblico. Fazer parte de uma igreja local, de uma manifestação local da igreja de Jesus, é bíblico. Amém? Portanto, nós devemos ser gratos a Deus pela igreja e devemos orar sempre pela vida da igreja. Verso 3 continua dizendo: lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, e aí do que ele vai se lembrar? Da operosidade da fé que vocês têm. Agora vamos por parte. Paulo agora vai se lembrar, Paulo agora vai citar 3 coisas que ele agradece a Deus e lembra diante de Deus da igreja dos Tessalonicenses. Ele vai falar da operosidade da fé que eles tinham, da dedicação do amor deles e da firmeza da esperança que eles tinham no nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você conheça as cartas de Paulo e você vai se lembrar. Fé, esperança e amor. Paulo constantemente está falando disso.
Aquele texto tão conhecido, 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo do amor, Paulo termina dizendo: agora permanecem, pois, esses três: a fé, a esperança e o amor, sendo o maior deles o amor. Paulo constantemente em suas cartas está falando dessas três coisas, porque na teologia do apóstolo Paulo, essas três coisas são, vamos dizer assim, as três coisas básicas da fé cristã: fé, esperança e amor. Ou no caso aqui da carta aos Tessalonicenses, ele inverte a ordem. Ele fala de fé, amor e esperança, e tem um motivo na carta para isso. Mas vamos falar pontualmente a respeito desses três. Paulo fala sobre a operosidade da fé. Então Paulo era grato a Deus por causa da operosidade da fé dos Tessalonicenses. O que significa essa expressão? Bom, primeiramente, na Bíblia, irmãos, quando nós a lemos, fé tem significados diferentes dependendo do contexto. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, é bom se lembrar disso. A palavra fé, ela vai significar coisas diferentes dependendo do contexto em que ela aparece. Amém? Por exemplo, quando Jesus curava pessoas e dizia: vá porque a tua fé te salvou, isso não significa uma fé salvífica. É uma fé das pessoas, a fé nesse contexto das pessoas em que Jesus cura e diz: a tua fé te salvou, é uma fé no poder que Jesus tinha para fazer aquilo que elas esperavam que ele fizesse. Tanto que muitas daquelas pessoas que tiveram fé para ser curada, tiveram fé para ter visto os sinais e prodígios de Jesus, não creram em Jesus, não se tornaram cristãs, certo? Mas por que se Jesus falou que eles tinham fé? Porque naquele contexto, fé significa a crença de que Jesus era capaz de fazer. Muitas pessoas, hoje em dia, raramente você vê uma pessoa que não tem fé. Quando você vai falar sobre a igreja, sobre a palavra de Deus com alguém, o que a maioria das pessoas, especialmente as que não vão na igreja, digam? Ah, não, mas eu tenho muita fé. Não é assim que elas falam? E o que elas estão querendo dizer? Elas estão querendo te sinalizar que tem fé para tentar, de alguma forma, educadamente falar: não, você não precisa conversar comigo sobre isso, porque eu já tenho fé. E é mentira, irmãos? Não, é verdade. Mas essa fé da maioria dessas pessoas que diz isso é uma mera fé na crença da existência de Deus. Então, fé também, em alguns contextos, pode ser a mera crença na existência de Deus. E essa, mais de 90% dos brasileiros têm. Amém? Mais de 90% dos brasileiros têm. Agora, aqui, e em vários outros contextos da Bíblia, a fé ganha um sentido mais profundo. A fé aqui é a crença em Deus Pai, é a crença em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, é a crença em toda a doutrina bíblica. Em outros contextos, a fé vai significar o conjunto das doutrinas básicas do cristianismo. Então, a fé dos Tessalonicenses é essa fé. É a fé em Deus Pai, é a fé em Jesus Cristo, é a fé que eles tiveram na pregação do apóstolo Paulo. Lembra-se da primeira pregação lá atrás. Paulo pregava as Escrituras, Paulo expunha o Evangelho e Paulo mostrava como que toda a Escritura apontava para Jesus como Messias, como Salvador. E a Bíblia diz que uma multidão em Tessalônica creu nessa mensagem de Paulo. Então a fé aqui, ela vai mais do que simplesmente crer em Deus. É uma fé que crê no Deus Pai, revelado na Bíblia, e no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa fé, que eu poderia dizer assim, é essa fé completa. Não é a mera fé em Deus. O quanto de pessoas que eu conheço que acreditam em Deus, mas não necessariamente acreditam em Jesus. Que elas dizem assim, com o peito cheio: não, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas quando eu vou falar de Jesus para elas, elas não demonstram a mesma fé em Jesus. Elas não depositam a mesma fé em Jesus. Tem pessoas que dizem: ah, não, eu acredito em Deus e todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Porque só há um caminho que leva até Deus, que é Jesus. Então, a maioria das pessoas no Brasil crê em Deus, tem fé em Deus, mas não tem fé em Jesus, não tem fé no Evangelho. Elas não creem na mensagem da cruz, elas não creem em Jesus como Senhor e Salvador. A fé dos Tessalonicenses é essa fé completa. É a fé que não apenas crê na existência de Deus, mas crê na pregação do Evangelho. Mas crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Mas crê em todo o conjunto de doutrina bíblica, em todos os padrões da fé que nos apresenta. Crê nos mandamentos de Deus, crê no não matarás, crê no não adulterarás, crê em todo o conjunto de doutrinas que o Evangelho nos apresenta. Essa é a fé completa.
Mas o que é interessante é que Paulo coloca antes da palavra fé a palavra operosidade. Isso significa que era uma fé que operava, que trabalhava. Operosidade não é a melhor das palavras, né? É uma fé que trabalha, é uma fé ativa, é uma fé prática, é uma fé de atitudes. Operosidade basicamente significa isso. Isso significa que a fé que os tessalonicenses tinham não era uma fé inativa, não era uma fé improdutiva, não era uma fé que não gerava frutos, não era uma fé que não se transformava em atitudes. A fé dos tessalonicenses era uma fé que era provada na prática, que era provada em atitudes, que era provada em obras, era provada em trabalho, não trabalho para salvação, mas o trabalho como fruto da verdadeira fé. E não tem como eu explicar isso sem trazer Tiago aqui, né? Lembra-se de Tiago capítulo 2, quando ele vai falar que a fé sem obras é uma fé morta. Ele fala, uns dizem, eu vou te mostrar a minha fé, e Tiago diz, mas o melhor, o ideal, parafraseando Tiago, é mostrar pelas atitudes a sua fé. Então Tiago vai dizer que uma fé que diz ter fé, aquele que diz ter fé, que diz acreditar, mas não é seguido ou não é provado pelas atitudes práticas, Tiago diz, não é uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela sempre vai se manifestar em práticas, em atitudes, em obras, em trabalho. É isso que Tiago nos ensina, e é basicamente o que Paulo está colocando implícito aqui. Quando Paulo fala da operosidade da fé dos tessalonicenses, Paulo está agradecendo a Deus, lembrando a Deus e elogiando a igreja dos tessalonicenses de que a fé que eles tinham era uma fé que trabalhava, era uma fé que gerava obras, era uma fé que foi demonstrada em atitudes. Tanto que, na sequência da carta e do capítulo, Paulo vai dizer que, inclusive, as pessoas das cidades ao redor falavam da fé deles. Irmãos, a fé é algo que, de certo sentido, a gente não consegue simplesmente pelo mero falar, eu acredito. Você não consegue ver. Por que é que as pessoas das cidades ao redor, da região ao redor, elogiavam e falavam da fé dos tessalonicenses? Porque a fé deles não era algo apenas subjetivo, não era uma fé de palavras, era uma fé que se manifestava em atitudes. Se manifestou numa mudança radical de vida, que nós vamos ver nos versos 9 do capítulo 1, e uma fé também que depois da transformação de vidas, mudou as atitudes, mudou as práticas, mudou os hábitos, mudou a forma como as pessoas, os tessalonicenses, agiam e viviam. Por isso Paulo diz, a operosidade da sua fé. A verdadeira fé, irmãos, ela sempre vai gerar atitudes. Existem pessoas que dizem que acreditam em Deus, como eu já mencionei aqui. Existem pessoas dentro da igreja ou fora dela que quando o IBGE bate na porta dela e pergunta qual é a sua religião, elas dizem, eu sou evangélica. De certo sentido, de forma subjetiva, ela está dizendo que acredita no Evangelho, que acredita em Jesus. Mas se você tiver a oportunidade de conhecer, de examinar, não vou falar julgar aqui, né, que o pessoal tem ranço da palavra julgar, mas se você puder examinar a vida dessas pessoas, irmãos, a vida prática delas com a vida prática daqueles que não acreditam, não é nada diferente. Quantos que se dizem evangélicos não têm na prática uma vida nada diferente daqueles que dizem não acreditar, daqueles que são de outras religiões, daqueles até mesmo que se dizem ateus? Por isso, irmãos, que a fé verdadeira cristã no evangelho, ela vai gerar mudança, porque é essa operosidade, é essa prática da fé que gera uma transformação radical. É claro que não é uma mudança da noite para o dia. Amém? A conversão é um processo. A gente sempre vai se lapidando, né? O próprio apóstolo Paulo diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória. A gente vai crescendo, amadurecendo, melhorando cada vez mais. Mas é uma fé que a gente nota que é diferente. É uma fé que a gente nota que gera mudança prática na vida das pessoas. Amém? Ele continua dizendo, da operosidade da fé de vocês, da dedicação do amor de vocês. Dedicação do amor. Eu sempre gosto de dizer, não sei se eu já disse depois que nós mudamos para cá,
que o amor cristão ele não é tão óbvio assim. Porque hoje em dia a gente fala de amor, as pessoas logo já acham que já sabem o que é amor. Não, eu sei, Jesus mandou amar o próximo como a ti mesmo. A gente toma como muito fácil entender o que é o amor cristão. Irmãos, o amor cristão descrito na Bíblia, ordenado e como mandamento de Jesus, não é um amor óbvio. Não é um amor, eu escrevi aqui da seguinte forma, não é um mero sentimento, não é um mero eu gosto de você. Hoje em dia a gente trata amor como sinônimo de eu gosto de você, né? O jovem começa a namorar, com uma semana já diz o que pro outro, pro namorado? Eu te amo. Aí, quando esse amor acaba, ele tem que voltar e dizer o quê? Aquele clichê, né? Que talvez você já até usou, não sei. Olha, é porque na verdade eu não te amo, eu gosto de você. Esse clichê, né? Porque basicamente isso, o problema é que desde o início não foi sincero, de achar que assim, que não era amor. Então o amor cristão, irmãos, não é um mero gosto de você, não é um mero tenho bons sentimentos por você. O amor cristão, irmãos, é aquele de 1 Coríntios capítulo 13, que é muito usado em casamento, mas não fala do amor romântico. É claro que toca também no amor romântico, porque quem é a relação de amor no casamento sem o amor de 1 Coríntios 13? Mas ali não é só um texto para a gente pregar para quem está casando, ou para a gente falar com quem é casado, é assim que você tem que amar. Não, ali é um amor cristão, é um amor geral que temos que ter para com todos. E aí Paulo diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, ou seja, ele não é tomado de uma vaidade, o amor não é orgulhoso, o amor não se conduz de forma inconveniente, olha que coisa prática. O amor não busca os seus próprios interesses, ele não é egoísta, o amor não se irrita facilmente, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor cristão. E baseado apenas nesses versos, 1 Coríntios 13, do verso 4 a 7, a gente vê o quão trabalhoso é o amor cristão. É um amor que tem que ter paciência, é um amor que tem que ser bondoso, é um amor que não deve buscar os seus próprios interesses. Portanto, irmãos, quando a gente examina o amor na base dessa régua de 1 Coríntios, é que a gente entende que o amor cristão ele não é óbvio. E aí Paulo fala aos Tessalonicenses, eu me lembro da dedicação do seu amor. A dedicação aqui também, a gente hoje tem um entendimento diferente de dedicação, né? Mas a palavra para dedicação aqui, que a gente traduziu como dedicação, é uma palavra que na verdade ela é melhor entendida como um esforço. Então a melhor tradução seria o esforço do seu amor. Por quê, irmãos? Porque Paulo elogia não só as atitudes práticas da fé, mas também o esforço do amor deles. Paulo está elogiando a igreja e lembrando diante de Deus do amor que a igreja dos Tessalonicenses tinha uns pelos outros, porque era um amor que se esforçava. Era um amor que arregaçava as mangas. Se ele quisesse ser mais detalhado, ele provavelmente citaria os coríntios, o que ele escreveu aos coríntios. O amor de vocês é paciente, o amor de vocês é bondoso, o amor de vocês tem suportado muita coisa, o amor de vocês não tem sido egoísta. Tanto que algumas traduções traduzem a palavra abnegação como a palavra dedicação, como abnegação ou sacrifício. Porque essa é a ideia profunda aqui dessa dedicação. É um amor sacrificial, é um amor que abnega, é um amor que, como Paulo disse, não busca os seus interesses. O amor verdadeiro, ele abre mão dos seus interesses pelos interesses dos outros. Então, Paulo está dizendo que o amor dos Tessalonicenses era um amor que abria mão dos seus próprios interesses, abria mão vamos dizer assim, quando você ama de verdade, você é capaz de abrir mão de si mesmo em prol do outro. E essa atitude que às vezes a gente não chama de amor, é amor na prática, irmãos. Quando um cônjuge está certo e ele abre mão de estar certo para poder... já viu aquele clichê dos coach e algumas pregações na igreja que diz assim, entre ter razão e ser feliz, eu escolho ser feliz? É um clichê, mas de certo sentido, irmãos, é verdade.
Às vezes o amor abre mão de ter razão para poder de fato amar. Quando você abre mão da sua razão para poder dar o braço a torcer, para poder ceder pelo outro, você está tendo uma atitude amorosa, você está sendo amoroso na prática. E Paulo, ele deixa de forma bem resumida esse elogio à igreja, de que a igreja dos Tessalonicenses era um amor que ele vai inclusive dizer lá no capítulo 4, não vou estender, mas lá no capítulo 4 nós vamos ver daqui a algumas semanas que Paulo inclusive diz assim, olha, no que diz respeito ao amor fraternal, nesse amor uns pelos outros, eu nem preciso ensinar vocês, porque o próprio Deus tem ensinado vocês a amar. Olha o que Paulo diz, eu nem preciso ficar falando muito do amor, porque assim, ó, o próprio Deus tem ensinado vocês a amar de forma verdadeira e de forma prática. É o que ele está brevemente resumindo aqui nessa introdução ainda da sua carta. Eu também não tenho como não lembrar de 1 João capítulo 3, verso 18. João diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Então, João nos ajuda a entender também, e João vai dizer lá para a igreja que ele escreve, não amemos de palavra apenas da boca para fora, mas de fato e de verdade. Porque é isso, irmãos, às vezes a gente pode amar só da boca para fora. Ah, eu amo, mas deixa eu ver pelas suas atitudes, como que você tem demonstrado esse amor. Certo? Tem uma música que ela fala sobre relacionamento. É uma música do Péricles. E eu gosto bastante dessa música no sentido de que ela é muito boa para a gente refletir sobre um relacionamento. O nome da música é Ninguém Ama Mais. Depois vocês ouvem para vocês verem. Tem um trecho da música em que ele está falando sobre um casamento que assim, ó, já foi por água abaixo. E aí ele diz num trecho da música assim, chamar de amor virou apenas um enfeite em frases vazias só para se calar. Olha o que ele está dizendo, que na vida desse casal que ele está cantando nessa música, chamar de amor virou apenas um enfeite. Ou seja, não é do fundo do coração. E quantos casos nós temos assim de relacionamentos conturbados que a pessoa, os cônjuges continuam chamando um ao outro de amor, né? Só que ele está dizendo nessa música que o chamar de amor virou apenas um enfeite, e olha o que ele diz, em frases vazias só para se calar. Como que eu interpreto essa música? É que no momento em que o pau está quebrando ali naquele relacionamento, eles chamam um ao outro de amor, se bobear, fala até eu te amo, mas na verdade o que ambos estão querendo, ou o que um pelo menos está querendo é acabar a conversa. Você já deve ter conhecido casos assim, ou talvez você já passou momentos de crise assim no seu casamento, em que as coisas estão tão ruins, que até quando vocês começam a discutir, vocês encerram a discussão, porque vocês não querem resolver o problema. É basicamente isso que ele está cantando. E isso nos mostra, irmãos, que o amor, ou dizer que ama, ou falar que ama, que chamar até mesmo de amor, pode ser vago, pode ser vazio, pode ser apenas palavras. Tem uma música, agora para citar uma música crente, tá? Tem uma música que o Leonardo Gonçalves canta, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai. A música começa dizendo assim, que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. Também gosto muito dessa frase. Ele fala da fé, mas isso inclui tanto a fé nesse texto quanto ao amor. Que a nossa fé não sejam apenas hinos, apenas notas em canções. Que o nosso amor por Deus, que a nossa fé em Deus, ou o nosso amor uns pelos outros, não seja apenas músicas que a gente canta. Porque quantas vezes, irmãos, a gente poderia ser chamado por Deus de hipócrita, quando a gente está cantando canções que no fundo a gente não vive. É basicamente isso que ele está dizendo. E tudo isso nos aponta para o contrário e para uma realidade que Paulo está elogiando nos Tessalonicenses. Com vocês não. Tessalonicenses, como eu sou tomado de gratidão a Deus pela vida de vocês. Sabe por quê? Porque a fé de vocês não é uma fé que apenas diz acreditar, é uma fé de atitudes. O amor de vocês não é um amor da boca para fora, não é uma frase vazia que apenas é um enfeite ali. Não é apenas um costume que vocês desenvolveram por ser crente, você acabou desenvolvendo o costume de dizer que ama os irmãos. Não, é um amor verdadeiro, que se manifesta inclusive na abnegação, no sacrifício. Que é manifestado na forma como vocês, de forma prática,
abrem mão das coisas suas, abrem mão de si mesmos pelo outro. Terceiro e último lugar aqui, ele vai falar sobre e da firmeza da esperança que vocês têm. Da firmeza da esperança. Esperança também eu preciso explicar aqui, porque o mundo fala sobre esperança, outros contextos falam de esperança, mas aqui também a esperança bíblica cristã é diferente da esperança que as pessoas falam aí fora. Qual que é o conceito de esperança no mundo, ou em outras religiões, ou em outros lugares? A esperança lá fora para o mundo é uma esperança que a gente pode traduzir como expectativa boa com relação ao futuro. Então, se você perguntar para outras pessoas, você tem esperança? Ela vai dizer, eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que o mundo vai ser um mundo melhor. Pra você ter uma ideia, os progressistas, né? Os progressistas têm grande esperança de que um dia a humanidade vai amadurecer, vai melhorar e o mundo vai ser um lugar melhor. O humanismo começou com essa esperança de que, não, a gente valorizando o ser humano, trazendo o ser humano para o centro da história, vamos tirar Deus, vamos pôr o ser humano. Não, isso vai fazer com que o ser humano, seja empoderado e ele evolua e se torne cada vez melhor. O problema é que essa esperança foi por água abaixo quando veio as 2 guerras mundiais e jogou por terra a esperança. Porque na expectativa de que o ser humano ia melhorar, o ser humano piorou. Criou 2 guerras mundiais que matou milhões de pessoas. Então, a esperança lá fora é uma expectativa de que as coisas melhorem. Eu torço, acho que essa é a melhor palavra até, né, do que expectativa. Mas é uma expectativa, eu torço para que as coisas melhorem. Eu torço muito para que as coisas melhorem. Eu tenho muita expectativa de que as coisas vão melhorar. Mas se você pergunta para a pessoa se é uma certeza que ela tem, ela diz, não é certeza. Agora, a esperança cristã, irmãos, ela não é uma expectativa, ela não é uma torcida. A esperança cristã, ela é uma certeza absoluta. Quando um cristão diz que tem esperança, ele não está dizendo que ele tem boas expectativas para o futuro. Ele não está dizendo que ele está torcendo para que as coisas melhorem. Quando um cristão diz que tem esperança, ele está dizendo que ele tem certeza absoluta de que o futuro vai ser melhor. Essa é a esperança cristã. É uma certeza absoluta de que nós temos, de que as coisas podem não estar boas hoje, mas elas vão melhorar, elas vão se tornar melhores. E aí Paulo continua dizendo a esperança que vocês têm em Jesus Cristo. Irmãos, quando nós de fato cremos no Evangelho, nós somos tomados de uma esperança que é certeza absoluta. Sabe por quê? Porque nós cremos no Jesus Cristo, que em primeiro lugar veio a este mundo pagar o preço pelos nossos pecados, para quitar a nossa dívida com Deus Pai. Nós cremos no Jesus que veio e prometeu que iria na frente, peguei alguns meses atrás, que iria na frente preparar um lugar e voltaria e nos levaria para estar com Ele. É um Jesus que diz que passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. É um Jesus que diz que vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai julgar todos aqueles que fizeram maldade, que permaneceram na desobediência, que não creram no Evangelho, e Ele vai aniquilar de uma vez por todas Satanás, seus demônios, e todos aqueles que permaneceram rebeldes. E nós, os que cremos no Evangelho, os que cremos nele, viveremos eternamente ao seu lado para todo sempre. Apocalipse é um livro de esperança, sabia? Porque ele nos mostra como que no fim Jesus vai vencer. No fim nós já podemos ter certeza. Irmãos, lembra-se que Apocalipse é escrito para uma igreja que estava sendo perseguida. Sabe para quê? Para dizer assim para eles, podem ter esperança, podem ter certeza absoluta de que o hoje, o presente de vocês está ruim, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo mortos. Todos os apóstolos já tinham morrido, apenas João sobrou dos 12 apóstolos. A maioria das lideranças do início da igreja provavelmente já tinham morrido martirizados. Deus então dá uma revelação para João, para ele mandar a carta de Apocalipse para a igreja, para dizer o que para a igreja? Podem ter esperança, podem ter certeza absoluta, porque o final é isso que vai acontecer. Portanto, irmãos, a esperança cristã é uma esperança que é uma certeza
absoluta. Por isso Paulo fala sobre a firmeza da esperança de vocês. Algumas traduções também traduzem como a paciência da sua esperança. Porque a verdadeira esperança, irmãos, é uma certeza que gera uma paciência em nós. Que gera uma paciência. Você quer saber se a esperança de alguém é uma esperança verdadeira ou é uma esperança falsa? É quando os problemas surgem. É quando as coisas dão errado. Porque quando a esperança é falsa, quando vem os problemas, é igual você estourar um balão. Né? Imagina uma criança vindo com um balão todo feliz assim, aí vem um adulto e faz isso aqui no balão dela. Ó, estourou o balão. Acabou a alegria da criança. A esperança falsa é tão fraca quanto esse balão na mão de uma criança. É só vir os problemas, é só as coisas dar ruim, que ó, estourou, acabou minha esperança, já não tenho mais esperança nenhuma. Por isso que você vê pessoas que, num momento, você fala, nossa, essa pessoa é esperançosa, olha como que ela acredita. Aí acontece um problema na vida dela, ela já se torna a pessoa mais amargurada que você conhece, e você fala, oxe, onde que estava aquela esperança toda? Onde que estava toda aquela... É porque era uma falsa esperança. Agora, irmãos, a verdadeira esperança do cristão é aquela que continua firme, continua pacientemente firme, mesmo em meio aos problemas. Por isso que Paulo deixa a esperança por último aqui nos Tessalonicenses, porque nós vamos ver que a igreja dos Tessalonicenses estava enfrentando perseguições duríssimas. Já tinha pessoas na igreja que já tinham morrido na perseguição. Paulo vai falar disso no capítulo 4. Portanto, em meio a um contexto de intensa perseguição, em meio a um contexto em que irmãos da igreja já tinham morrido, Paulo diz, vocês ainda mantêm a esperança. Uma esperança firme e uma esperança paciente. Por isso que nessa carta e na segunda, Paulo vai falar muito da volta de Jesus. Porque Paulo quer fortalecer ainda mais a esperança deles. A certeza que eles tinham de que Jesus voltaria para acabar com tudo aquilo e dar para eles um futuro muito melhor e muito perfeito. Eu termino como Paulo, porque ele coloca em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a fé verdadeira é uma fé em Jesus. É uma fé naquele que veio, deu a sua vida, se entregou por nós. E nós cremos e depositamos a nossa confiança e a nossa esperança nele. O nosso amor, o amor da igreja, é um amor motivado por Jesus. João diz... Lá em João 13, Jesus diz assim, amem uns aos outros como eu vos amei. O amor cristão, irmãos, ele é inspirado, ele é motivado pelo amor que nós recebemos de Jesus. O cristão não ama o outro na mesma medida que é amado. Seja um irmão, seja cônjuge. Eu não devo amar a minha esposa, eu devo amar os irmãos como eles me amam. Se for na reciprocidade, irmãos, a gente está lascado. Porque na maioria das vezes a gente acredita e deduz que o outro não nos ama o suficiente para merecer o nosso amor. O amor cristão não é eu recebo de você e eu te devolvo, ou então eu te dou para receber de volta. O amor cristão é em forma de L. Eu recebo daqui e dou aqui. Eu recebo daqui e dou aqui. Eu recebo daqui e dou. Por isso que o amor cristão verdadeiro, ele é inesgotável. Porque daqui para cá é inesgotável, irmãos. Se o nosso amor cristão for depender daqui, vai esgotar. Porque uma hora o irmão vai pisar na bola, os irmãos podem não estar crescendo no amor, e uma hora você vai concluir o seguinte, eu vou parar de amar esses irmãos porque não estou recebendo de volta, ou eles não estão me amando o suficiente para merecer o meu amor. E aí você acaba, sai da igreja, abandona tudo. Agora, quando você recebe, você entende que o amor que você dá aqui é o amor que você recebe aqui, irmãos, aí é inesgotável. Aí é inesgotável. Porque assim, a fonte é inesgotável. E a esperança também é uma esperança, irmãos, que não é baseada de que o PIB do Brasil vai melhorar. Não é baseado no fato de que agora todos os irmãos da igreja são certinhos, são bacaninha. Não é o fato de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não é pelo fato de que, sabe assim, não é nada desse mundo. Agora que nós temos um presidente que se diz evangélico, agora o Brasil vai para frente. Não é esperança nessas coisas, porque vocês viram como que essa esperança do pessoal há 4 anos atrás foi estourado como um balão. Não é o firmamento da nossa esperança. Tem nome, Senhor Jesus Cristo. É por causa dele que nós temos certeza absoluta de que as coisas serão melhores. De que no fim,
tudo vai dar certo. Por isso, nós temos paciência e perseverança hoje. Por isso, nós amamos com força hoje. Por isso, nós temos uma fé que transforma hoje. Porque nós temos a certeza de que o futuro será glorioso. Amém? Vamos orar? Vou resumir toda a pregação em 7 sentenças aqui. São as aplicações. Em primeiro lugar, precisamos ser gratos a Deus pela vida da igreja. Não porque ela é perfeita, mas porque ela é a igreja. Amém? Porque ela é a igreja. Em segundo lugar, precisamos orar sem cessar pela igreja. Tanto a igreja local, quanto a igreja na cidade, como a igreja universal, católica, mundial. Amém? Devemos orar. Precisamos orar sem cessar. Em terceiro lugar, a pergunta que eu havia feito. Quais os sentimentos e pensamentos você nutre no seu coração pela vida da igreja? Que seja um sentimento de gratidão. Amém? Que seja um sentimento de amor pela vida da igreja. Quarto lugar, se avaliarmos não o que você diz, mas o que você faz, a vida que você leva, nós poderíamos dizer que a sua fé é uma fé verdadeira? Pense nisso durante essa semana. Se eu não ouvir o que você diz, mas eu olhar apenas por o que você faz, pelas atitudes, pela vida prática que você leva como cristão, eu chegaria à conclusão de que a sua fé é uma fé verdadeira? Em quinto lugar, a mesma coisa sobre o amor. Sem levar em consideração o que você diz, o que você declara, mas a forma como você vive a igreja. Eu poderia concluir de que de fato você ama a igreja, você de fato ama uns aos outros, você de fato ama os irmãos. Ou você ama só naquele nível em que está confortável. Se eu tiver que abrir mão, não, aí não. Em sexto lugar, a esperança que você tem com relação ao futuro não é uma esperança de balão, que na primeira luta, na primeira dificuldade, no primeiro não de Deus, na primeira coisa que dá errado, no fato do seu presidente tão querido perder, será que não é estourado? Ou a esperança que você tem é uma esperança inabalável, de que não importa o que aconteça, você sabe que o futuro será glorioso? E por último, será que baseado em tudo isso, Jesus de fato é o alvo da sua fé, do seu amor e da sua esperança? Porque se não for, irmãos, a fé, o amor e a esperança vão ser falsos. Amém? A fé verdadeira, o amor verdadeiro, a esperança verdadeira é firmado em uma pessoa, em Jesus Cristo. Não é firmado no fato da igreja local ou da cidade ser perfeita, não é no fato de ser firmado de que a denominação é uma boa denominação, de que o pastor é um bom pastor, de que os pastores são bons pastores, de que os irmãos são uns good. Não. É firmado no fato de que Jesus, Ele é a base da minha fé, do meu amor e da minha esperança. Vamos orar, pedir ao Senhor que faça isso em nossas vidas, em nossos corações e na nossa igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Obrigado porque a Tua palavra, ela nos corrige, nos exorta, nos orienta, nos ensina o caminho da justiça. Pai, que o Senhor nos ensine através dessa igreja modelo que é a igreja dos Tessalonicenses. O nosso propósito ao estudar essa carta, Senhor, é para que nos examinemos como igreja, mas acima disso até, Pai, o propósito maior é para que a gente aprenda com a igreja dos Tessalonicenses. É para que, assim como eles foram um modelo na época deles, o Senhor deixou registrada essa carta para que, através do exemplo da igreja dos Tessalonicenses, o Senhor moldasse a nossa igreja. Portanto, esse é o desejo que nós queremos, é o que nós te pedimos. Molda a nossa vida pessoal como cristão. Que a nossa fé seja uma fé verdadeira, que o nosso amor seja um amor verdadeiro, que a nossa esperança seja uma esperança verdadeira. E que a nossa igreja, Pai, seja uma igreja com a verdadeira fé, com o verdadeiro amor, com a verdadeira esperança. Que de fato possamos crescer em fé, crescer em amor e ter cada vez mais uma esperança firme e inabalável, Pai. Que o Senhor, através do Teu Espírito e através da exposição dessa carta, nos molde, nos corrija, nos orienta, nos torne também uma igreja modelo, Pai. Não para que o nosso nome seja exaltado, mas para que o Teu nome seja exaltado. Para que possamos viver verdadeiramente a vida cristã,
a vida de uma igreja que vive baseada em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, sendo moldada e transformada pelo poder do Espírito Santo, como vamos ver semana que vem. Esse é o desejo mais sincero e profundo do nosso coração. Trabalhe em nossos corações nessa série, individualmente, mas também como igreja, Pai, porque não existe cristianismo individual. Que toda transformação que o Senhor fizer na nossa vida individual, seja para que como igreja também sejamos transformados para a Tua glória. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, e já te agradecemos, porque somos igreja. Porque apesar de ainda não sermos perfeitos, apesar de ainda termos muito o que crescer, somos o Teu povo, somos a Tua igreja, e te damos graças por isso. Amém? Algo? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Santo Espírito de Deus sejam com todos vocês. Ide-vos em paz, que o Senhor vos acompanhe, que vocês possam mastigar essa palavra durante essa semana, e eu espero vocês terça-feira. Deus abençoe.